E os comandados de Renato Gaúcho fizeram uma baita partida contra os comandados de Mano Menezes. Vem comigo nessa análise tática descobrir quais foram as dinâmicas apresentadas por cada uma das equipes e entender como que o Fluminense venceu por 1-0 a equipe do Grêmio. E fala, rapaziada, ligados aqui no canal Análise Entre Linhas, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Arthur e hoje a gente vai com mais uma análise tática aqui, uma análise tática da partida entre o Fluminense 1, Grêmio 0, uma partida muito boa que foi decidida ali nos pequenos detalhes, detalhes que é muito interessante de uma partida, detalhes táticos que vale a pena a gente ver aqui os lances e eu mostrar para vocês. Vamos começar aqui só entendendo então como eram as escalações, né, como os treinadores mandaram seus times a campo. O Grêmio, por sua vez, o Mano Menezes mandou o time com o Thiago Volpe no gol, o Wagner Leonardo e o Kahneman como dupla de zagueiros, Lucas Esteves e o João Lucas aqui como lateral. A dupla de volantes nessa partida era o Vila Sante e o Dodi. Lá na frente, o Grêmio mandou. Lá na frente, o Grêmio foi a campo com o Pavão, Riquelme e o Alisson, mantendo mais ou menos a estrutura da última partida. O Pavão entrou no lugar do Christian Oliveira, que estava suspenso, e o Bright White entrou como esse 9 mais avançado para tentar pressionar a saída de bola do Fluminense. O Renato Gaúcho, por sua vez, mandou o Fluminense a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e o Guga como linha defensiva. Lá na frente, como dupla de volantes, tinha o Martinelli e o Hércules. Como ataque aqui, como meio campo ali, a gente pode chamar ali de meias construtores, mas daqui a pouco também eu vou mostrar para vocês que isso alternou bastante. Essas formações não eram engessadas nesse 4-2-3-1, havia muita troca de posição, mas já já eu chego lá. Então, à frente, o Fluminense tinha o Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso e o Keno, e o atacante mais espetado era o Everaldo. Então vamos lá agora, já começando entendendo os posicionamentos iniciais de cada equipe em suas organizações, respectivamente. O Fluminense, quando fazia sua organização ofensiva na sua fase com bola, usava essa 2-3-5. Essa 2-3-5 foi muito boa por parte do Renato Gaúcho. Tinha bastante mobilidade, os jogadores alteravam bastante posição. A gente vai ver na partida muito um cenário que aconteceu principalmente pelo corredor lateral direito, pessoal. O Guga, que está aqui destacado na imagem aqui embaixo, ele subia um pouco mais, passava a atuar mais um pouco por dentro para gerar uma opção de passe direto para o ponta, que aqui embaixo a câmera está fechada, não dá para gente ver, mas é o Keno que está aqui aberto guardando a amplitude. O Ganso também foi muito importante na partida, por quê? Porque quem está marcando diretamente ele aqui é o Alisson, pessoal. O Alisson tinha essa função de marcar mais esse espaço aqui do entre linhas, impedir que a bola chegasse aqui nas infiltrações desse espaço aqui do entre linhas. E o Ganso ele recuava muito por fora do bloco para ajudar nessa segunda fase de construção do Fluminense e conseguir gerar um pequeno desencaixe na marcação. Porque quando o Ganso recuava para buscar a bola, automaticamente o Guga ultrapassava e isso fazia uma bagunça ali na marcação da equipe do Grêmio. Então gerava uma opção direta para o Keno guardando amplitude aqui embaixo. E aqui eu fiz até questão de destacar para vocês, pessoal, essa construção tanto ofensiva e também essa organização defensiva da equipe do Grêmio. O Grêmio, por sua vez, fazia essa linha de 5 e mais 4 jogadores no meio campo. Porém, essa linha de 5, pessoal, eu quero que vocês tenham muito em mente que o Grêmio não marcava na linha de 5, porque a princípio a gente pode ver na imagem, é uma linha de 5 lá atrás, porém o Grêmio fazia encaixes individuais. Então, o que vai acontecer? Os jogadores responsáveis por aquele outro jogador da equipe adversária, ele vai ter que recuar se aquele jogador avançar. Então, o que acontecia? O Fluminense invertia muito os jogadores. Aqui a gente pode ver, o Hércules ele tá quase como um lateral direito para ajudar nessa construção aqui, e o Samuel Xavier ele tá por dentro. Então a gente vai ver muita mobilidade, guarde esse nome que a gente vai usar muito aqui nessa análise. O Fluminense então com muita mobilidade entre os seus jogadores, então acontecia o quê? O Samuel Xavier ora vinha por dentro, o Kevin Serna por fora, ora os dois se alternavam, então o Serna vinha por dentro e o Samuel Xavier vinha por fora. O Hércules também, vezes a gente vinha ele por dentro. Enfim, eram várias trocas de posição. Então o Grêmio, por sua vez, marcava nessa linha de 5, mas com referências individuais. Aqui a gente vai ver um lance com o Ganso carregando. O Fluminense também tinha uma peculiaridade que eles eram muito pacientes para construir suas jogadas. Aqui a gente observa o Ganso na imagem participando dessa segunda fase de construção, a gente pode dizer, do Fluminense. O Guga vai atrair a marcação por dentro para liberar esse passe mais direto aqui para o Keno guardando amplitude e puxar a marcação do Alisson com ele. Ele vai para dentro, puxa a marcação e o Keno recebe com liberdade na origem da jogada. E aqui é justamente o ponto que eu queria destacar para vocês. Esse posicionamento e paciência da equipe do Fluminense
essas associações também que o Fluminense fazia. Aqui a gente pode ver uma tabela de 3 jogadores. Na imagem, o Martinelli aqui tá guardando esse terceiro homem que a gente pode dizer, né, na imagem. E o Ganso vai conseguir uma tabela com o Keno aqui, para liberar o Keno aqui nessa situação de 1-1 contra o lateral do Grêmio. O Keno recebe a bola e vai para esse 1-1, corta para dentro, arma o cruzamento, mas não tem tanta vantagem assim no cruzamento. Bom, pessoal, e agora eu queria destacar aqui para vocês o posicionamento do Fluminense quando o Grêmio iria fazer sua saída de bola. O Grêmio fazia essa saída de bola aqui nessa 3+2. Geralmente o lateral esquerdo ele espetava bastante ali para a linha defensiva do Fluminense para tentar incomodar. E o Grêmio tentava fazer essa saída mais longa, saída mais direta, buscando ali ganhar essa segunda bola e progredir em campo a partir disso. Porém, o Fluminense tinha um encaixe de marcação muito bem realizado. Aqui o Everaldo ele era responsável por fechar as linhas de passe, fazer uma marcação com sombra, né, que é exatamente o que? Ele fecha a opção de passe aqui de progressão do Wagner Leonardo, que está fazendo essa saída aqui, e ao mesmo tempo também ele fecha a opção de passe de retorno para o Kahneman. Essa marcação com sombra. De resto, os jogadores eram bem coordenados a cada um pegar o seu, e quando o Grêmio tentava avançar em campo, aqui o Wagner Leonardo, ele até consegue esse certo avanço em campo aqui, gera esse passe para o meio. O Fluminense fazia essa zona de guerra, como a gente pode dizer assim, no mundo da tática. Esse alto nível de compactação dos jogadores no corredor central e proatividade também. Então, quando o Grêmio recebia a posse de bola, aonde tem um jogador gremista, tem também um jogador tricolor. O jogador tricolor já estava pronto ali para matar essa jogada de avanço do Grêmio. Aqui é novamente uma jogada de construção ofensiva do Fluminense. Eu queria mostrar para vocês aqui qual que era esse detalhe dessas tabelas de 3 jogadores que o Fluminense tinha e essa boa organização também do Fluminense. Vocês podem reparar aqui, pessoal, que lá no começo dessa análise eu relatei sobre as trocas de posição. Aqui, mais uma vez, olha como o Martinelli está bem recuado aqui por fora do bloco, o Guga já está mais por dentro, não está tão aberto assim, guardando amplitude. E olha onde é que está o Ganso. Justamente, ele está espetado lá na linha defensiva do Grêmio. Então, por isso, eu não quero que vocês se apeguem aqui que o Grêmio defendia na linha de 5 e era somente isso. Não, pessoal. Era uma linha de 5, mas com referências individuais. Em tese, o Grêmio se defendia numa 4-2-3-1, variava também numa 4-4-2 em bloco baixo. Então, essas referências individuais bagunçavam bastante os desenhos defensivos e não é pra gente se apegar tanto nesses detalhes. Aqui é uma construção de tabela de 3 jogadores pelo corredor lateral direito. Os jogadores aqui geram essa mobilidade e observem aqui no posicionamento de 2 jogadores. Quem está destacado aqui na imagem é o Kevin Serna e mais por dentro aqui é o Samuel Xavier, o lateral do Fluminense. O lateral, quando ele já recebe com tempo e espaço. Aqui quem faz esse primeiro passe é o Hércules. Ele vai atrair a marcação aqui, quem está marcando ele é o Riquelme. Ele vai atrair a marcação do Riquelme, para o Riquelme não apertar, não pressionar a marcação aqui no Samuel Xavier. E o Samuel Xavier vai ter tempo e espaço, pessoal. E na análise anterior, quem viu a análise anterior, sabe que lateral com tempo e espaço é gatilho para lançar nas costas da linha defensiva. E é justamente aqui o que o Samuel Xavier vai fazer. Aqui o Samuel gira o eixo do corpo para conseguir dar esse passe por cima, esse passe nas costas da última linha. E aqui o Kevin Serna já está em superioridade dinâmica. Enquanto o adversário dele está saindo, ele já está acelerando nas costas da última linha. O Samuel Xavier vai conseguir conectar esse passe e aí ele vai sair sozinho aqui para o cruzamento para o Everaldo. Cruzamento até que sai, não é um cruzamento que gera tanta vantagem assim, o cabeceamento também não, mas a dinâmica eu tava aqui. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui um lance muito interessante que eu vi durante essa análise e uma das vantagens também que o Grêmio tinha, mas não explorou tão bem assim quanto eu queria ter visto melhor. O futebol, como a gente bem sabe, eu já expliquei muitas vezes isso aqui também, é um jogo de cobertor curto. Qual que é a lógica disso aí? Uma noite de frio, quando você tem um cobertor curto, se você tampa a cabeça, você destampa os pés. E se você tampa os pés, naturalmente você destampa a cabeça. Quando o Fluminense decide atacar nessa 2-3-5, você assume a superioridade numérica na fase ofensiva do campo, mas em contrapartida você assume uma inferioridade numérica, talvez, numa possível transição. E é justamente o que vai acontecer nessa jogada. O Ganso, ele tenta um passe de infiltração por dentro do bloco do Grêmio, o zagueiro aqui consegue afastar, e aqui é um detalhe interessante, as janelas de oportunidade de contra-ataque. Aqui o Grêmio teve essa janela de oportunidade quando o Riquelme, na imagem que ele recua a bola para o Vila Sante. O Vila Sante talvez poderia ter se antecipado e já dado esse tapa de primeira aqui para o Bright White passando nas costas, e aí perde essa janela de oportunidade. O Grêmio decide tocar mais a bola, cadenciar um pouco mais o jogo, e a bola chega aqui no corredor lateral. Quando ela chega no corredor lateral, é outra jogada também, é outra janela de oportunidade que se abre para o Grêmio.
Aqui o jogador que está conduzindo a bola já poderia lançar esse passe aqui, esse passe mais longo, essa diagonal mais longa, nas costas da linha defensiva para o Bright White, acelerando no espaço, mas ele opta por não fazer isso. Acaba que ele segura um pouco mais a bola, espera a passagem aqui do lateral, o lateral passa, mas aqui faz um cruzamento pensado, um cruzamento sem muita vantagem, que acaba sendo escanteio para o Grêmio. Tem uma coisa que o Grêmio não fez, mas que você pode fazer. Deixa seu like nesse conteúdo e se inscreva aqui no canal, rapaziada. Muito obrigado. Aqui eu queria novamente destacar para vocês uma outra jogada de transição do Grêmio, ainda no primeiro tempo, mas que também teve o mesmo erro da transição passada. A tomada de decisão muitas vezes do Grêmio não era a melhor possível, pessoal. Acaba que numa partida onde você tem um time muito bem organizado, o Sampaoli fala muito isso, eu gosto muito dessa ideia que numa partida onde você tem uma organização ofensiva e defensiva às vezes muito boa, muito bem coordenada e encaixada, o melhor espaço que você pode aproveitar para tentar vencer o seu adversário é nas transições. Aqui o Grêmio tenta uma jogada de transição novamente também, uma superioridade numérica aqui na origem da jogada, 3 contra 2, uma tabela aqui de ultrapassagem entre o ponta e o meio, o Alisson arranca e novamente o lance que eu queria destacar para vocês, a perda da janela de oportunidade na transição do Grêmio. Bright White acelera nas costas, o Alisson já poderia ter dado esse tapa aqui, botando o Bright White para correr, mas ele opta por segurar mais, carregar e inverter o lado na transição aqui para o Pavon. O Pavon até consegue receber mais rápido aqui, poderia carregar um pouco mais para tentar fazer esse cruzamento na linha de fundo, buscando o fundo aqui, esse cruzamento buscando mais atrás aqui, os jogadores que estão chegando de trás, porque a defesa está correndo para trás e os jogadores do meio estão correndo para frente, então gera uma superioridade cinética, uma superioridade dinâmica aqui. O Pavon opta por não fazer isso e acaba fazendo um cruzamento que não sai com tanta vantagem assim para o Grêmio. Bom, pessoal, e aqui eu queria destacar novamente uma boa jogada do Fluminense nessa construção ofensiva, essas trocas de posição também, como eu havia citado para vocês. Olha como que a marcação do Grêmio aqui, ela tá bem encaixada, uma linha de 5 lá atrás, podendo, na verdade, ser até uma linha de 6 aqui, como a gente pode observar, justamente por esse aspecto, de marcar individual, ter essas referências individuais. Aonde tem um jogador do Fluminense, tem um jogador do Grêmio. Aqui o lateral, o Samuel Xavier na imagem, ele fixa o meia para liberar esse passe mais direto para o ponta, guardando amplitude. O ponta aqui, no caso, é o Kevin Serna. O passe vai conseguir conectar, vai chegar ali no Kevin Serna, e aqui gera essa situação de 1 para 1. O Kevin Serna já ganha nesse aspecto mais qualitativo do jogador. O jogador do Grêmio está saindo aqui na imagem e o Kevin Serna já pode dar esse tapa para acelerar nas costas. É isso que ele faz, já consegue tirar o marcador. O Samuel Xavier gera esse apoio aqui por dentro como opção de passe, faz o cruzamento. Cruzamento até que tem uma liberdade na origem, mas não conecta tão bem. O Wagner Leonardo consegue fazer uma boa leitura e corta esse cruzamento do Samuel Xavier. E só para deixar registrado nessa análise aqui, pessoal, aos 43 minutos, o Ganso faz uma boa cobrança de escanteio, o Wagner Leonardo até afasta, a bola sobra para o Guga, que consegue ganhar a segunda bola já para o Everaldo, para colocar o Flusão em vantagem, 1 a 0 para o Fluminense ainda no primeiro tempo. Bom, e agora eu queria destacar aqui, pessoal, um aspecto mais individual do jogador. O jogador Guga fez uma baita partida para mim. Aqui é o mapa de ações dele aqui pelo jogo, mapa de passes pelo jogo. Ele atuou mais por esse corredor lateral esquerdo aqui mesmo. Ele conseguiu ter essas dinâmicas de triangulação, de aproximação e associações também com os pontas do Fluminense, ajudando muito nessa construção. E aqui a gente pode até observar nesse mapa ofensivo aqui do Guga, ele conseguiu dar 10 passes progressivos em campo, passes que fazem o Fluminense avançar em campo, progredir em campo. Conseguiu ainda assim uma assistência aqui e defensivamente também fez uma boa partida. Conseguiu recuperar aqui 6 bolas e teve ainda uma interceptação. E agora eu queria destacar aqui, só deixar registrado nessa análise também, no segundo tempo o Fluminense teve um pênalti a seu favor, mas que o Everaldo acabou desperdiçando. Bateu para fora aí, foi para a bola, acabou batendo na trave ali, foi para fora e não conseguiu marcar e ampliar a vantagem do Fluminense na partida. Bom, pessoal, então essa foi mais uma análise aqui no canal, foi a minha análise de Fluminense 1, Grêmio 0. A equipe do Mano Menezes não conseguiu ter um bom repertório ofensivo nessa partida e acabou que o Renato se saiu vitorioso por ter essa boa organização ofensiva e também conseguir concluir melhor suas jogadas de ataque. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e ative o sininho. O like de vocês é muito importante para mim, pessoal. Me ajuda a estar crescendo aqui no YouTube e também recomendando o canal para mais pessoas que gostam desse tipo de análise e gostam dessa parte mais tática do jogo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui!